pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Finalmente eu trouxe aqui para vocês a parte de baixo do nosso biquíni. Olha só os detalhes, gente. Aqui tem elasticidade, tá? Com duas carreiras com elástico aqui para ficar bem confortável e seguro no corpo. E aqui a gente tem a parte de baixo da nossa calcinha, do nosso biquíni, tá bom? Então, é uma peça super simples, fácil, rápida de fazer e eu espero que vocês gostem aqui dessa aula, tá bom? Vou mostrar para vocês agora, gente, quais foram os materiais que eu utilizei para a confecção desse biquíni. Para quem assistiu a parte de cima desse biquíni que eu tô fazendo, que é o conjuntinho, viu aí que eu utilizei o fio Encanto Slim. O Slim, gente, ele é um fio um pouquinho mais fino em comparação com o Encanto normal. E para esse tamanho, tanto o tamanho P que eu vou fazer aqui com vocês, quanto o tamanho M, quanto o tamanho G, eu acredito que um novelinho dá, viu? Porque olha só, eu fiz o tamanho P e ainda sobrou essa quantidade e essa daqui, ó, de um outro novelinho, tá bom? Então, fio Encanto Slim, que pode ser substituído por qualquer outro fio, tá, gente? Fio de algodão vai dar certo. Aqueles fios próprios para fazer biquíni, né? Que tem uma certa elasticidade, vai dar certo também. Talvez seria legal fazer com fio duplo para ficar mais seguro, mais fechadinho aí o trabalho. Enfim, dá para variar com fio. É bom fazer uma amostrinha também, uma peça piloto, né? Para vocês verem e poder adaptar aí conforme o gosto de vocês. Isso é só uma sugestão também. Então, utilizei esse fio, vou utilizar com esse fio a minha agulha 2,25 milímetros, tá? E vou precisar também de linha e agulha de costura para fazer os acabamentos ali, porque esse fio, gente, é um fio muito escorregadio. Então, só passar por trás ali de alguns pontinhos eu não acho confiável. Então, no final da videoaula eu explico como arrematar, né? Como fazer esse acabamento aqui com essa linha e agulha de costura. Outra questão, gente, forro nessa peça eu não vou ensinar vocês aqui como colocar. Por quê? Porque, gente, minha demanda de tempo para trazer as aulas aqui é pouco, então eu prefiro focar em criar mais voltado mesmo para a peça do que para esses acabamentos aí como forro, tá bom? Então, gente, agora eu vou explicar para vocês como que é elaborado o nosso biquíni, o tamanho e tudo mais. Antes disso, eu quero pedir, gente, deixa a curtida aí, deixa um comentário para ajudar essa youtuber crocheteira aqui que sempre tá pensando em vocês e trazendo novas peças, viu? E ativa o sininho aí para ficar por dentro de tudo que eu trouxer aqui pro canal. Então, deixa eu mostrar aqui agora quais são os tamanhos que vocês podem se inspirar para fazer a peça de vocês. Olha só, gente, eu fiz o desenho aqui da nossa calcinha, que gracinha. Para exemplificar melhor para vocês, referente ao tamanho. Como que esse nosso biquíni ele é confeccionado? A gente inicia ele aqui por baixo, uma correntinha, e depois vamos fazendo carreirinha por carreirinha, e depois, por fim, contornando aqui as laterais, colocando o elástico nessa parte de cima. Enfim, resumindo, é isso. Então, pro tamanho P, essa medida aqui, ó, de correntinhas iniciais, eu faço 5 centímetros de correntinhas iniciais. Aí, aqui, ó, também para o tamanho P, vão ser 5 centímetros de comprimento, que é essa parte aqui sem nenhum aumento. E depois, tanto do começo aqui até no final, que vai até aqui, eu faço o total de 16 centímetros. Então, esse é a medida padrão aí para vocês medirem o tamanho da peça de vocês. Então, 5 centímetros assim, 5 assim sem aumento e depois com aumento, né, dá um total aí de 16 centímetros nesse sentido aqui, do comprimento da última carreira, né, antes do cos da nossa calcinha, que vai ali, até a primeira carreirinha. Então, esse é o tamanho P, quem quiser tirar print. O tamanho M aqui, a base inicial vai ser a mesma quantidade em centímetros, 5 centímetros aqui na lateral e vai aumentar 2 centímetros nesse sentido aqui, ó, no comprimento, na altura do nosso biquíni, que vai dar um total de 18 centímetros. E agora o tamanho G, aumenta 1 centímetro aqui na largura, tá bom? Tanto na largura quanto na altura das carreiras sem aumento, e um total aqui de 20 centímetros. E caso vocês queiram fazer um tamanho maior, só aumentar aí 1 centímetro, meio centímetro e a quantidade de carreirinha para cima, então dá para personalizar aí o tamanho que vocês quiserem, tanto para mais quanto para menos. Ok, gente?
Então, gente, para iniciar o nosso trabalho aqui, vamos fazer a quantidade de correntinhas necessárias. No meu caso aqui, eu vou fazer 5 centímetros de correntinhas. Então, 5 centímetros deu um total aqui de 13 correntinhas. E agora, o que nós vamos fazer? Fazer a nossa primeira carreira de pontos altos. Como que eu inicio essa carreira de pontos altos? Eu pulo essa última correntinha que eu fiz aqui e faço um pontinho baixo nessa próxima. Então, aqui, ó, pulo essa e faço um pontinho baixo na próxima e subo uma correntinha. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro pontinho alto, laço. E agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha de base, tá bom? Então, aqui, ó, é simplesmente fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Até o final, eu volto com vocês. Então, finalizei aqui minha primeira carreira de pontos altos, fiquei com 12, viu, gente? 12 pontos altos, contando aqui, ó, com esse primeiro pontinho que nós fizemos. Claro que essa quantidade vai depender, né, da linha, da agulha que vocês estiverem usando, da tensão de pontos também. Então, vamos lá. Então, finalizou a primeira carreirinha, vocês vão virar o trabalho de vocês e nesse mesmo pontinho aqui, ó, que nós fizemos por último, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha, tá? Essa lateral, gente, eu achei que ela fica bem mais legal desta forma do que subindo as 3 correntinhas, viu? Dá um acabamento mais bonito ao finalizar a peça. Então, quando chegar no final e a gente for subir para a próxima carreirinha, vai ser sempre assim, um pontinho baixo acompanhado de uma correntinha. Então, aqui vai ser simplesmente fazer ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. E eu volto lá no final pra gente repetir novamente, tá? Pra não restar aí dúvidas, principalmente pra quem é iniciante. Voltei aqui faltando apenas um pontinho pra finalizar a carreira, que é aquele que nós subimos. Olha só, gente, vamos introduzir de uma forma aqui com que essa lateral ela fique bem retinha, tá? Então, pronto. Segunda carreirinha feita, nós vamos virar o trabalho, fazer um pontinho baixo direto aqui e uma correntinha. E agora é ponto alto sobre ponto alto. Então, aí agora é só vocês completarem aí a quantidade de carreiras necessária para o tamanho do biquíni de vocês. No meu caso aqui são 5 centímetros. Vou fazer aqui e volto para mostrar quantas carreirinhas que deu. Acabei de trabalhar aqui minha base, então, de 5 centímetros, tanto na altura quanto na largura. E deu, gente, olha só, 5 carreirinhas, viu? Agora, nós vamos para aquela parte onde tem os aumentos, né? Onde vai alargando ali a nossa calcinha. Então, nós vamos virar e o início aqui vai ser da mesma forma, com um ponto baixo e uma correntinha. Nessa carreira aqui, a gente já vai fazer o aumento, porém, eu não gosto de fazer esse aumento logo aqui no início. Então, nós vamos fazer ele aqui, ó, nesse próximo ponto, porque vai ficar com um acabamento mais legal aí. Então, aqui ó, no segundo ponto alto da base, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu já fiz um no mesmo pontinho alto da base, vou introduzir minha agulha e fazer outro ponto alto, tá bom? Então, aí agora nós vamos seguir fazendo apenas um ponto alto para cada ponto alto de base. E chegando aqui ó, no penúltimo pontinho alto da carreira anterior, nós vamos fazer esse mesmo aumento. Eu volto lá com vocês para fazermos juntos. Então, vamos lá. Cheguei aqui, ó, no penúltimo pontinho alto, fiz um ponto alto, laço novamente, no mesmo pontinho, outro ponto alto, certo? E vamos finalizar aqui com um ponto alto normal nessa correntinha de base. Beleza? Então, ficou assim essa nossa primeira carreirinha de aumentos. Vamos subir para a próxima carreira. Faço um pontinho baixo, uma correntinha. Laço novamente. E aqui, ó, no segundo pontinho alto, vamos ter outro aumento. Então, um ponto alto, no mesmo ponto da base, outro ponto alto. E vai ser assim, ponto alto agora sobre cada ponto alto até o final da carreira. Chegando lá no final, eu volto com vocês pra gente iniciar a nossa terceira carreirinha, né? Voltei aqui novamente no final dessa carreirinha pra fazer o aumento aqui com vocês. Fiz um ponto alto, vou fazer outro ponto alto no mesmo pontinho. E agora, nosso último ponto alto em cima desse último pontinho
da base, tá bom? Então, gente, aqui nós temos 2 carreirinhas com aumentos. Então, independente do tamanho, vocês vão sempre fazer esse trabalho aqui, que é o quê? 2 carreirinhas com esses aumentos na lateral, sendo sempre no segundo pontinho alto da carreira, tanto no início quanto no final dela. E uma carreirinha sem aumentos, tá? Então, aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha, e agora vai ser somente ponto alto sobre ponto alto, tá? Nessa carreira aqui não vai ter aumento, gente. Então, aqui, ó, já fiz um ponto alto, já vou pro meu terceiro ponto alto da base. Então, eu fiz aqui, ó, minha carreira sem aumentos, e agora eu vou fazer as 2 próximas carreiras com aumento. Ok? Então, vai ser sempre 2 carreirinhas com aumentos e uma sem nenhum aumento. 2 carreirinhas com aumento e uma sem nenhum aumento. Até dar o comprimento desejado aí, né, necessário pro tamanho do biquíni de vocês. Beleza? Então, eu volto pra mostrar aí quantas carreirinhas que deu o tamanho certinho. Finalizei essa parte aqui, então, gente, que é a parte da frente. Olha só. Deu um total aqui, ó, do meu tamanho P, que são 16 centímetros. Então, aí, aqui, ó, finalizei a última carreirinha normal. Essa minha última deu aquela que não tem aumentos, tá bom? E deu um total também de 20 carreirinhas nesse sentido aqui de comprimento. Então, finalizando essa parte da frente, vocês podem fazer uma correntinha e cortar o fio de vocês. Agora, nós vamos fazer a parte de trás. E como que é feita essa parte de trás? Vocês vão virar a peça nesse sentido. Vou dar minha laçada inicial aqui, certo? E nesse primeiro pontinho aqui, ó, gente, nós vamos introduzir o nosso fio, tá bom? Vamos fazer 3 correntinhas para simbolizar o nosso primeiro ponto alto. E seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui da base, tá? E essa parte de trás, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente repetir as mesmas quantidades de carreiras. Da mesma forma que vocês fizeram aqui na parte da frente, vocês vão fazer na parte de trás. Porém, tem um detalhe. Na parte de trás, a gente vai fazer uma carreirinha a mais. Então, se nessa minha parte da frente eu fiquei com 20 carreiras, na parte de trás eu vou fazer 21, tá bom? Porque depois eu vou contornar ali pra fazer explicar mais ou menos aqui. A gente vai fazer uma carreirinha a mais, porque a partir dela nós vamos fazer ali aquele contorno que vai no quadril, pra chegar aqui na frente e fazer mais uma carreirinha de pontos altos e contornar até chegar lá na parte de trás, tá bom? Então, resumidamente, aí é isso. Então, segue aí as informações para vocês fazerem. Vou dar aqui uma outra opção para vocês. Bruna, vamos supor que eu quero minha calcinha mais larga na parte de trás. Então, gente, ao invés de vocês fazerem 2 carreiras com aumentos e uma sem aumento, faz 3 carreiras com aumento e uma sem aumento. Então, isso aí já vai dar uma diferença. A calcinha aqui atrás ou na frente, que seja, vai ficar mais larga, tá bom? Assim, na largura. Ou se não, se quiser uma calcinha mais fio dental, faz uma carreirinha de aumento e a outra não, uma carreirinha de aumento e outra não. Então, e essa questão aí da largura, né, do tamanho, assim, nesse sentido de ser mais fio dental ou não, pode variar também, vai depender do gosto aí de vocês, né? É só saber e trabalhar a quantidade de aumentos. No meu caso aqui, eu vou fazer normal, tanto frente quanto atrás. Finalizado, então, aqui, ó, minha última carreirinha da parte de trás, nós vamos ter este resultado aqui, pessoal. E agora, o que nós vamos fazer? Agora é aquela hora que a gente faz as laterais, tá? Que é aquele cordãozinho que vai ali, ó, na lateral de cada lado do nosso biquíni. Como que vocês vão fazer, então? Por tamanho. Eu fiz essa tabelinha aqui de tamanho para vocês entenderem melhor. O que acontece? Aqui nós temos o tamanho PMG. Vou deixar aqui para vocês. O meu tamanho é o tamanho P. Então, aqui, ó, nessa última carreira, eu fiquei em média com 12 centímetros de largura, tá bom? 12 centímetros. Então, nós vamos contabilizar a quantidade total em centímetros para fazer aqui, ó, as laterais do nosso biquíni. Então, como eu tenho 12 centímetros na parte da frente, 12 centímetros na parte de trás,
24 centímetros, certo? E como o meu tamanho é o P, eu preciso de no mínimo 55 centímetros aí pra fazer o meu biquíni. Então, o que que eu vou fazer? 55 menos os 24 centímetros que eu já tenho aqui da minha peça tecida, né? Sobra 31 centímetros. E o que que eu preciso fazer com esses 31 centímetros? Dividir tanto para fazer uma lateral quanto para o outro. Então, eu vou dividir por 2 aqui, porque aí agora o que que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar um total de 15 a 16 centímetros de correntinhas para fazer cada lateral. Entenderam? Então, é só fazer essa continha básica aí, dependendo do tamanho da peça de vocês, que vai dar certo, tá? Claro que podem fazer com mais centímetros ou menos centímetros, não tem problema. É bom fazer uma primeira peça para testar e ver se o tamanho aí condiz com o que vocês estão querendo mesmo para a peça de vocês, tá bom? Então, finalizada aqui, ó, a última carreirinha. A última carreirinha de vocês. No meu caso, eu vou trabalhar de 15 a 16 centímetros. Eu não costumo descontar nenhuma quantidade de centímetros das minhas correntinhas, não, porque depois vai vir com um elástico. A gente vem com um elástico, olha só. Aí ele dá uma esticadinha também, tá? Então, aqui vou ir direto fazendo as minhas correntinhas para iniciar a lateral. Então, olha só, fiz minhas correntinhas aqui. O meu eu contei, gente, deu um total de 52 correntinhas, viu? E essa média de tamanho, 55 a 60 centímetros. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos alinhar essas correntinhas bem certinhas. Vamos pegar a nossa peça nesse sentido, certo? Virar aqui bonitinho. E agora, nós vamos dar a laçada para fazer o pontinho alto aqui, ó, em cima dessa carreira lá do outro lado. Olha só, vamos ter esse resultado aqui. Então, ó, e vamos ter atenção também pela forma como nós finalizamos a última carreira. No meu caso aqui, minha última carreirinha dessa parte, eu terminei com um pontinho para cada ponto de base. Então, a próxima carreira aqui seria a carreira com aumento. Então, eu vou fazer essa carreirinha minha aqui com aumento porque ela exige isso. Então, um pontinho alto. No próximo ponto, eu faço aqueles meus 2 aumentos. 2 aumentos não, né? Só um aumento. 2 pontos altos, na verdade. E vou continuar o meu trabalho. Chegando aqui, vou fazer essa mesma quantidade de aumentos, que é um aumento aqui, e fazer a mesma quantidade de correntinhas e finalizar aqui desse outro lado, tá bom? Então, eu vou fazer isso agora e volto com vocês já com essa minha correntinha feita lá do outro lado, pra gente finalizar a carreira e iniciar a próxima. Feito as correntinhas da outra lateral também, olha só, fiz minha última correntinha e nós vamos prender esta correntinha com um pontinho baixíssimo, bem aqui no meu primeiro ponto lá do outro lado, tá bom? Vamos subir as 3 correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto. Vamos deixar aqui, gente, porque agora entra a hora do elástico, tá? Eu já cortei aqui o meu elástico do tamanho que eu vou precisar. E como que eu faço, gente? A medida, né, desse elástico. Eu tenho aqui a minha quantidade de centímetros que deu aqui toda a minha volta do meu biquíni, 55. Eu diminuí 25 centímetros dessa largura total aqui, 55. Então, eu cortei aqui, ó, a medida de 30 centímetros do meu elástico, tá bom? Porque aí, ó, ficou aparentemente pequenininho, mas ele tem uma boa elasticidade. Então, essa parte aqui é essencial vocês cortarem menor, uns 20, 25 centímetros menor do que o tamanho real que vocês precisam para a largura aí, para ficar bem seguro no corpo, beleza? E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos costurar essas 2 pontinhas aqui. Então, aqui, ó, com a minha linha e agulha, ok. Vamos colocar desta forma e vamos costurar, olha só. Então, vou costurar aqui assim, ó, desta forma.
ou da forma que vocês preferirem aí, ou achar melhor, tá, gente? É bem simples mesmo, não tem mistério. Eu vou passando assim, ó, de um lado pro outro. E ficou assim, pessoal, nós vamos precisar de 2 desse daqui, tá? Então, eu já fiz um, depois eu vou fazer o outro. Por quê? Porque aqui no nosso cos são 2 carreiras de pontos altos que vai ali ao redor do quadril, né? Então, eu vou precisar de 2, porque é um na primeira carreira e outro pra segunda carreira, beleza? Aqui, pessoal, deixa eu mencionar um detalhe bem importante. Essas próximas 2 carreiras que a gente vai fazer, elas são feitas de ponto alto duplo. Por quê? Porque fica mais coberto o elástico, tá bom? Então, aqui eu já tenho um fio que tá com o meu trabalho, que tá nesse rolinho. E eu tenho um outro fio aqui. Coloquei esse elástico, gente, porque esse fio ele é muito escorregadio e sai à toinha, ele vira uma loucura. Mas, enfim. Então, perdão. O que vocês podem fazer? Se vocês tiverem mais um outro novelo aí, da mesma cor, então é só pegar uma pontinha aqui e começar a trabalhar com dois fios, certo? Mas caso vocês só tenham um novelinho aí, que estão trabalhando e que vai dar pra finalizar, o que vocês podem fazer? Eu fiz isso no meu outro biquíni vermelho. Eu tirei uma quantidade bem boa do meu único novelo que eu tinha, eu tirei uma quantidade bem boa mesmo, que eu notei que dava pra finalizar a minha peça. Então, vocês podem fazer isso. Tira e separa num outro conezinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tinha feito aquelas 3 correntinhas só pra segurar mesmo o fio, mas agora eu vou unir essas 2 pontas. Olha só, então, tô aqui com o meu fio na agulha normal, né? Pra introduzir essa outra pontinha, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa base e puxar o meu fio juntamente com o outro que tá lá atrás também, olha só. Certo? Então, eu já tô aqui, ó, com os 2 fios na minha laçada. Aí, agora, eu vou fazer um pontinho baixo e duas correntinhas para simbolizar o meu primeiro ponto alto, tá bom? E agora, vou pegar aqui, ó, meu elástico. E agora, toda vez que a gente fizer um pontinho alto, nós vamos laçar desta forma aqui, ó. Lacei, o meu elástico tá aqui apoiado nesse meu dedo. Vou introduzir minha agulha e passar minha agulha, puxar o meu fio aqui, ó, por trás do elástico, tá bom? E aqui, agora sim, eu vou finalizar meu ponto alto. Continuando, então, vou laçar o meu fio, introduzir aqui nesse próximo ponto da base, puxando lá de trás do elástico, eu vou fazer o meu ponto alto normalmente. Então, vai ser esse trabalho por todo o cos aqui da nossa calcinha, tá bom? Aí, é bom vocês irem esticando um pouquinho, conforme for fazendo, pra dar certo de finalizar lá no final. Então, eu vou fazer o meu trabalho aqui, gente, olha só que é bem fácil. Depois que introduz aqui o elástico, fica bem legal de trabalhar. Então, eu volto pra mostrar pra vocês, no finalzinho dessa carreira, como que ficou, tá bom? Tô aqui passando o elástico nessa alcinha lateral, que é um pontinho alto pra cada, né, correntinha de base. Gente, quando eu falo pra vocês esticarem um pouquinho o elástico conforme for fazendo, é simplesmente isso aqui, ó. Deixa eu mostrar, porque talvez pode ter alguém que tenha dúvida, né? Então, fiz um pouquinho aqui de ponto alto, uns 10 pontos altos, eu venho e puxo o meu elástico. Tá vendo que já tá bem emborcadinho? Então, isso daqui vai dar uma segurança maior pro nosso biquíni, tá? Então, contornei aqui ao redor de todo o meu elástico. Essa primeira carreirinha ficou desta forma, tá, gente? Olha só, se eu esticar aqui, a peça estica. Depois ela encolhe. Então, fiz aqui meu último pontinho alto. O que eu vou fazer, gente? Vai unir aqui essas 2 laterais com um pontinho baixíssimo. Feito isso, 3 correntinhas, simbolizando a altura de um ponto alto. E agora, a gente vai vir
com o nosso outro elástico. Tô aqui com o meu outro elástico e vamos dar início ao mesmo trabalho aqui nessa carreirinha de cima. Então, dei a laçada inicial, nesse próximo ponto alto de base, vou puxar o meu fio lá por trás do meu elástico para fazer aqui ele dentro do meu ponto, certo? Então, ficou desta forma. E atrás, gente, fica assim, ó, pra quem tiver curiosidade. Enfim, então é o mesmo trabalho da carreirinha anterior. Eu já volto com vocês com essa carreira finalizada pra gente fazer os acabamentos aqui da lateral, porque nosso biquíni tá quase acabando. Voltei aqui pra gente finalizar essa última carreirinha, então, olha só, fiz meu último ponto alto e vamos prender aqui, ó, com um pontinho baixíssimo. E tem mais um detalhe nessa carreira final aqui, gente, que eu esqueci de mencionar pra vocês anteriormente aí. Que o que é? Fazer pontos baixíssimos por toda essa lateral aqui da nossa calcinha, tá? Então, como que eu faço? Eu vou passar aqui, ó, por dentro de cada pontinho alto e fazer um ponto baixíssimo, desta forma. Então, aqui eu já fiz meu primeiro, eu vou pro próximo pontinho alto, puxo meu fio e faço mais um ponto baixíssimo. E assim eu vou contornar toda esse acabamento aqui da minha peça, tá bom? Então, chegando aqui no final, vocês podem cortar o fio de vocês, que aí nós vamos finalmente começar o nosso acabamento aqui da lateral da nossa calcinha. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui da lateral, que é simplesmente contornar a nossa calcinha, gente, aqui da parte de dentro da coxa, com pontinhos baixos. Então, como que eu faço? Essa lateral aqui eu já fiz, tá vendo? Que tá diferente dessa. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Vamos dar a laçadinha inicial para prender o fio na nossa peça. E bem aqui no centro da nossa calcinha, olha só, onde a gente já tem aquele fiozinho de início, a gente vai identificar aqui, nós vamos introduzir o nosso fio na peça, certo? Feito isso, eu vou fazer uma correntinha. E agora, gente, para esse acabamento ficar bem bonitinho, como que eu faço? Eu faço um pontinho baixo aqui, ó, dentro do pontinho, pegando alguns fios dentro do próprio ponto, tá? Então, aqui, ó, vou fazer um pontinho baixo. Por quê? Porque, às vezes, a gente contorna a nossa peça sempre pegando aqui, ó, entrelaçando todo o nosso pontinho aqui da lateral. Porém, tá vendo que fica um buraco? Eu não gosto desse efeito, esse buraco que fica. Passando dentro dos fiozinhos desse pontinho aqui da lateral, fica um acabamento mais bonito. Então, aqui, ó, eu vou pegar alguns fiozinhos desse pontinho alto da lateral e vou fazer meu ponto baixo. E vão ser sempre 2 pontos baixos, olha só, peguei aqui dentro desse ponto também, para cada carreirinha, né, que nós fizemos aqui, para cada pontinho alto aqui da lateral. Então, aqui, ó, vou introduzir, na verdade, dentro, entre esses fios do próprio ponto, e aqui, ó, da mesma forma, ao invés de pegar aqui, ó, contornando todo o ponto e ficando esse buraco, eu vou passar dentro das próprias laçadas do ponto, né? Não sei se é isso mesmo que se chama, mas desta forma fica um acabamento muito mais bem feito, tá, gente? E é isso, e é só contornar toda a volta da sua calcinha que ela estará pronta. Então, gente, finalizando aí esses acabamentos da lateral, a única coisa que resta agora pra gente finalizar a nossa peça é esconder esses fiozinhos que sobram, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer aqui com esse do fundo da minha calcinha. Então, com a peça do lado avesso, eu venho, passo meu fiozinho por trás de alguns pontos. E agora, sim, nós vamos vir, gente, com a nossa linha e agulha de costura. Então, fiozinho passado aqui por dentro de alguns pontos. Olha só, eu tô com o meu fio aqui, ó, duplo, tá? Pra ficar essa pontinha aqui, ó, desta forma, pra não precisar de nozinho. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar meu fio, minha linha e minha agulha dentro de algum fiozinho aqui da peça e também o fiozinho da linha que eu quero costurar na minha peça, tá? Então, cadê?
Até perdi aqui. Vou passar novamente pra gente entrelaçar. Então, pegando tanto o fiozinho da peça como o fiozinho que eu quero arrematar, eu vou fazer o seguinte, vou passar a agulha aqui e vou vir dando nozinho, gente, sempre costurando tanto o fiozinho da peça quanto o fiozinho que a gente quer arrematar. O acabamento dessa forma fica muito mais seguro. Pelo fio ser escorregadio, eu sempre faço esse acabamento aqui. E é interessante também fazer em fios de algodão, viu, gente? Isso daqui dá uma credibilidade melhor pro seu produto. Principalmente para quem trabalha com venda e não correr o risco de ficar, né, aquele fiozinho feio sobrando. Então, é só vocês virem dando nozinho por nozinho, desta forma aqui, não tem segredo. Depois, o que que eu faço? Acabei de dar meus nozinhos, eu venho aqui, ó, passo esse restante, corto só por dentro de alguns pontinhos, corto a minha linha de costura e o meu fio aqui, ó, bem rente também, tá? Pra ficar um acabamentozinho aí legal. Estão vendo? É isso, eu espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.